Muito bem, pessoal. Hoje, dia 4 de setembro de 2020, estou gravando esse vídeo para conversar com vocês sobre a proposta de reforma administrativa. Por que eu estou dizendo a data? Porque é importante saber que hoje nós temos a proposta de reforma administrativa que foi apresentada para a Câmara e para o Senado. Essa proposta ainda vai ser debatida. Ela pode ser alterada, ela pode ser rejeitada, a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu vou comentar com vocês é como foi apresentada essa reforma. Primeira informação importante. Esse vídeo é para quem é concurseiro e servidor público. Esse vídeo não é para cabo eleitoral de partido A e de partido B. Então, se tu veio assistir o vídeo para falar mal ou bem de alguém, tu está no lugar errado. Porque aqui a gente não vai falar bem nem falar mal de político nenhum. Aqui a gente vai falar da reforma administrativa e o que ela impacta em concurso público, que é isso que interessa para os concurseiros e servidores públicos. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre reforma. Porque muita gente diz, eu sou contra a reforma administrativa. Eu não sou contra uma reforma administrativa. É importante separar. É importante separar. Ser contra toda uma reforma simplesmente porque ela prejudica uma ou outra coisa pode não ser muito inteligente, porque pode fazer com que teu argumento não seja levado a sério. Então vamos entender a reforma administrativa, vamos ver o que não tem de bom nela e vamos criticar o que não pode ser aprovado nessa reforma. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Pessoal, sobre reforma. Reformas, a gente tem muitas desde a Constituição de 88. A gente teve uma grande conquista em 88 com a Constituição Federal. Por que uma grande conquista? Porque desde a Constituição de 88, todo cargo público efetivo, tu tem que fazer concurso público para ingressar. E isso é uma grande vantagem, é um grande direito que foi conquistado em 1988. E depois de 88 para cá, nós tivemos uma série de reformas que reduziram direitos. Pessoal, a gente teve em 1997 a extinção da licença-prêmio para os servidores federais. Para quem não sabe, a licença-prêmio é que a cada 5 anos o servidor público ganhava 3 meses de licença remunerada. Como se fosse férias, só que um período maior a cada 5 anos. Então, além das férias, tinha mais essa licença-prêmio. Em 1997, o governo federal extinguiu ela para os servidores federais. Muitos municípios e estados, até hoje, possuem a licença-prêmio. Mas, no âmbito federal, ela já foi extinta lá no governo FHC. Para quem quer falar sobre partidos políticos, que não é nossa intenção, nós temos aqui, nessa linha do tempo que eu vou mostrar, reformas feitas pelo FHC, pelo governo Lula, pelo governo Dilma, pelo governo Bolsonaro. Então aqui não é o lugar de falar de política. Aqui é o lugar de entender o que foi alterado e o que pode ser alterado, certo? Sempre lembrando isso. Bom, então foi extinto em 97 a licença-prêmio para os servidores federais, mas estados e municípios continuaram tendo licença-prêmio, até hoje muitos ainda têm. Em 98 veio a grande reforma administrativa e ela aumentou a estabilidade. Antes, precisava de 2 anos de probatório, passou a ser 3 anos. Além disso, surgiu uma nova forma de perda do cargo pelo estável. Até 98, a estabilidade só podia ser perdida de 2 formas. Em 98 surge a avaliação periódica de desempenho, que eu achei uma grande ideia, que até hoje não foi implementada, porque ela dependeria de uma lei. Dizia, o servidor pode continuar sendo avaliado na forma da lei complementar. Essa lei complementar nunca foi feita. Então, um dos principais efeitos da reforma administrativa de 1998 não foi implementado. E era o mais discutido, porque por esse mecanismo que foi colocado em 98 na Constituição e não foi posto em prática,
O servidor, após adquirir a estabilidade, após os 3 anos, continuaria sendo avaliado. E se ele tivesse um desempenho ruim, ele poderia perder o cargo. Claro que isso não poderia ser utilizado para perseguição política, porque teria que ter um processo de avaliação, assegurada ampla defesa, e teria que ser demonstrado que realmente o servidor está com um desempenho ruim. Isso acabou não sendo colocado em prática, mas já foi aprovado em 1998. O que mais? Eles tentaram implantar a possibilidade do regime CLT. Como é que funciona hoje? Hoje, o servidor público, ele é estatutário via de regra. Só vai ser seletista em pessoas de direito privado, como fundações de direito privado e também empresas públicas e sociedades de economia mista. Eles tentaram e conseguiram, por alguns anos, implantar um regime misto, que poderia um órgão público fazer concurso para seletista ou para estatutário. Eles conseguiram por um tempo isso, mas o STF suspendeu a eficácia dessa alteração. Então nós tivemos 2 grandes alterações aqui na reforma de 98 que não foram implantadas. E o princípio da eficiência, esse importantíssimo. Foi colocado o princípio da eficiência em 98, dizendo que a administração pública ela não serve só para garantir os serviços públicos e a burocracia, que se faça tudo dentro da lei. Ela também deve atender o cidadão da melhor forma possível. Ver o cidadão como um cliente que deve ser bem tratado, que deve ser respeitado. Essa melhoria, essa busca da eficiência, economizando, buscando formas de gastar menos e produzir o mesmo, toda essa racionalidade do princípio da eficiência foi implementada em 98. Então vejam, a reforma administrativa de 98, ela acabou sendo boa para a nossa administração pública, porque os pontos mais críticos dela acabaram não produzindo efeitos. Então, essa foi a reforma de 98. Aí nós tivemos, em 98 também, a reforma da Previdência. Aqui começou a piorar, digamos assim, a aposentadoria dos servidores públicos. Aqui foi colocado um critério de idade junto ao tempo de contribuição. Não bastava só ter 30 ou 35 anos de contribuição, mas também uma idade mínima. E foi colocada a proibição do tempo fictício, que é uma coisa boa. O que é esse tempo fictício? É que antigamente o servidor, ao invés de tirar a licença-prêmio, aquela que ele ganhava, ele convertia ela em tempo dobrado e se aposentava mais cedo. Era uma ficção. E essas ficções passaram a ser proibidas a partir de 1998. Então, nós tivemos uma piora para o servidor se aposentar, mas também uma coisa justa, que foi a questão do tempo fictício. Muito bem. E aí vem, em 2003, a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência de 2003, ela buscou ao máximo fazer com que o servidor público não tivesse nenhum benefício além dos benefícios do regime geral de previdência. Ela tentou equiparar, não conseguiu, mas tentou, muita coisa equiparou. Acabou a integralidade, que era a situação do servidor se aposentar com o que estava ganhando, acabou e os servidores passaram a ter um cálculo da média de contribuições para se aposentar. Acabou a paridade, e quando acabou a paridade, os servidores não ganhavam mais aumentos após aposentados. Porque como é que era quando tinha paridade? Eu sou aposentado e o cargo que eu integrava ganhou um aumento. Eu, aposentado, ganhava esse aumento também. Hoje não é mais assim. Então, essas são as 2 grandes perdas da reforma de 2003 e também a criação da aposentadoria complementar. Foi colocada na Constituição a possibilidade que se estabelecesse para os servidores públicos o mesmo teto do regime geral de previdência. E aí nenhum servidor pode se aposentar ganhando acima do teto. Isso foi colocado na Constituição em 2003. E em 2012 foi implantado no governo federal. Alguns estados implantaram depois, alguns municípios implantaram depois. Mas o primeiro foi o governo federal. Em 2012,
a implantação da complementar, dizendo que o servidor não pode se aposentar acima do teto do regime geral de previdência, algo em torno ali de R$6.000. Muito bem. Teve uma reforma interessante, que é a do judiciário, que acabou com a regalia de juízes e promotores, e os juízes e promotores, a partir de 2004, passam a ter as mesmas regras de aposentadoria dos servidores em geral. Não existe mais aposentadoria diferenciada para eles. Em 2019, uma nova reforma da Previdência. Para os servidores públicos não teve tanto impacto, porque os servidores já tinham perdido muito nas reformas anteriores. Mas, ainda que aumenta para os servidores federais o critério de idade, e aí ficou para cada estado e município definir o seu critério de idade. E também passou a ser proibida a incorporação de FGs, que é uma coisa interessante, que a FG é uma função gratificada, o servidor que estava nessa função de designação política, que é uma função de direção, chefia de assessoramento, esse servidor, depois de um tempo, passava a receber para sempre a função gratificada, o que não faz muito sentido. O certo é que só ganha a função enquanto estiver na chefia. Então esse foi um ponto acertado dessa reforma, portanto. E agora vem, finalmente, a reforma de 2020. Vamos ver, então, o que impacta para o concurso público a reforma administrativa. Primeiro, a gente tem que entender como é que vai ser a votação dessa reforma. Como é que vai funcionar? Porque tem gente achando que já está aprovada a reforma. Calma, pessoal. Isso que eu vou mostrar para vocês agora ainda não foi nem votado. O governo federal apresentou para o Congresso e os deputados vão discutir, depois os senadores vão discutir. Como é que funciona uma proposta de emenda à Constituição? Bom, nós temos a fase de iniciativa, que pode ser apresentada por 1/3 dos membros da Câmara ou Senado, ou pelo presidente da República, ou por mais da metade das assembleias. No nosso caso, deste projeto, foi o presidente da República que apresentou. Nós estamos nessa fase aqui. Hoje, 4 de setembro de 2020, nós estamos aqui. Aí vem a discussão e votação. É o que vai iniciar daqui para frente. O que vai acontecer? Essa proposta de reforma, ela vai passar nas duas casas do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Em cada uma das casas, ela tem que ser discutida e votada em 2 turnos. Então, os deputados vão se reunir, os deputados federais primeiro vão se reunir, vão discutir e vão votar ela. Se aprovarem em primeiro turno, vai ter um outro dia para uma segunda votação. E só se nas 2 votações 3/5 dos deputados federais aprovarem, que ela vai estar aprovada na Câmara. Depois que ela é aprovada na Câmara, ela vai para o Senado. E lá no Senado também vai ter 2 turnos. Então esse processo aqui ele pode ser demorado. Vai depender da pressa e do interesse dos deputados e senadores em votar essa reforma. Depois que é aprovada, a própria mesa da Câmara e do Senado vai promulgar, e essa última etapa ela é bem rápida. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa discussão e votação. Olha só, como é que vai funcionar agora? O processo, então, ele vai entrar na Câmara. Na Câmara dos Deputados, antes de ir para a discussão em plenário, ele vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão que vai verificar se essa proposta está de acordo com a Constituição, não contraria nenhuma regra, e se tiver tudo certinho, se for dado um parecer favorável pela Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, aí vai para o plenário. Bom, o plenário ele é formado por 513 deputados federais. E vai ser necessário o voto de 3/5 no primeiro turno, ou seja, 308 votos para aprovar. Então, o processo vai começar na Câmara, vai ter o primeiro turno, se for aprovado com essa votação, vai para o segundo turno na Câmara. Se for aprovado de novo com essa mesma votação, vai para o Senado. E aí nós também teremos primeiro turno, aí o Senado são 81 senadores, para alcançar esse quórum vão ser 49 votos necessários. Aprovado, vai para o segundo turno. Tudo certinho? Pronto. Aí sim, essa reforma vai estar aprovada. Agora, nessa discussão aqui, é possível que essa reforma seja alterada. E é isso que tem que ser pressionado. Tem que pressionar deputados e senadores
para alterar essa reforma. Agora é o momento. Porque aí a reforma administrativa ela pode ser aprovada, mas não da forma como está. E isso é algo a se pensar. Porque talvez seja mais fácil mudar algumas coisas na reforma do que rejeitar ela totalmente. É isso que acontece muito em discussões legislativas. O governo apresenta uma proposta, existem as discussões, existem alterações e se chega a uma proposta final, talvez sem os problemas que eu vou mostrar para vocês desta reforma apresentada. Bom, pessoal, nós estamos aqui então, até aqui, a gente estava só falando como funciona a proposta. Agora a gente vai ver o que muda realmente, que eu sei que é isso que vocês querem saber. Primeira alteração, eu não vou mostrar toda a reforma, eu vou falar mais sobre concursos públicos, certo? Primeira alteração, princípios da administração pública. Hoje, nós temos 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além deles, vão ter esses outros. Isso aqui é bom, professor? É bom sim. Quanto mais princípios serem observados, melhor. Porque isso vai fazer que a administração pública atue de uma forma melhor. Então, a criação desses novos princípios, ela é boa e ela vai impactar as provas de concurso. Porque todo mundo já sabia quais eram os 5 princípios da administração. Agora, vocês vão ter que decorar todos esses outros princípios. Mas calma, não decora ainda, porque a gente não sabe se isso vai ser aprovado. Quando aprovarem, aí sim, saiba que teremos mais princípios lá no artigo 37 da Constituição Federal. Sobre essa alteração, eu não vejo problema. Eu não vejo nada a se preocupar e vamos adiante então. Segunda alteração que nos interessa. Agora nós vamos entrar no ponto que muda para o concurseiro, para o candidato, para quem quer ser servidor público ou para quem já é e quer buscar outros cargos públicos. Porque nós temos a criação do chamado vínculo. A proposta de reforma administrativa cria o vínculo. Como é que era antes? Nós falávamos em cargos e empregos públicos. E aí eu fiz um esqueminha para mostrar para vocês como era antes. Na verdade, como é hoje. Como é que é hoje? Hoje nós temos na administração pública cargo efetivo em comissão e emprego público. Certo? O cargo efetivo é esse que a gente conquista por concurso público. Assim como o emprego público também é por concurso público. Qual é a diferença? O empregado público é regido pela CLT e não possui estabilidade. O concursado para cargo efetivo, ele é regido pelo Estatuto dos Servidores, pelo regime jurídico único, e após 3 anos de estágio probatório, ele tem estabilidade. E nós temos também o cargo em comissão, que são aqueles cargos políticos, aquele CC de livre nomeação e livre exoneração. É assim que é hoje o nosso sistema. Muito bem. O que a reforma propõe, se ela for aprovada da forma como está? Nós teremos o cargo, nós teremos o vínculo, que é a novidade, e o emprego público. O emprego público continua como está. Vai continuar sendo regido pela CLT, e vai continuar tendo que fazer concurso público para entrar. Então, para empregos públicos, a reforma é irrelevante, não muda nada. O que muda é aqui. Como é que é hoje? Para todo e qualquer cargo, tu faz o concurso, tu faz 3 anos de probatório e tu adquire estabilidade. O que vai mudar? Eles dizem o seguinte: para algumas funções públicas, se utilizará vínculo por prazo indeterminado. Para outras, se utiliza o cargo efetivo. E aí que está o problema, porque aí eles criaram o seguinte: nós teremos então as carreiras típicas de Estado, que vão continuar desta forma, e nós teremos as demais, que seriam talvez aquelas menos importantes, que vão ser por vínculo. E aqui no vínculo é que se prejudica a estabilidade. Porque se a carreira for considerada como uma carreira típica de Estado, eu posso dizer para vocês, algumas que certamente continuarão sendo típicas de Estado. Carreiras policiais, carreiras fiscais, essas eu não tenho dúvida nenhuma que vão continuar sendo consideradas típicas. Agora, eu não sei quais que vão entrar aqui no vínculo e quais que vão continuar típicas. Por quê? A reforma administrativa não diz isso.
Primeira crítica à reforma administrativa. Ela cria uma divisão, mas ela não diz qual é essa divisão especificamente. Sabe o que ela diz? Ela diz que uma lei depois vai dizer. E deixar para uma lei definir isso é arriscado. Porque se eu deixar para uma lei definir isso, a lei ela é aprovada por maioria. Não precisa da maioria de 3/5 que uma emenda à Constituição precisa. E aí a lei depois pode ser prejudicial para os servidores. Então me preocupa, a primeira preocupação que eu tenho com essa reforma é ela fazer uma divisão sem ser clara o suficiente e dizer, afinal, quais que continuam mais ou menos da mesma forma e quais que entram nesse vínculo. Porque quando eles falam que essa reforma vai acabar com a estabilidade, na verdade, a reforma mantém a estabilidade para os cargos típicos de Estado e deixa sem estabilidade os demais. Bom, vamos tentar entender um pouquinho melhor como vai funcionar o concurso público. Eu fiz um resumo aqui, que eles estabeleceram as etapas do concurso. Só um detalhe antes, a gente tem que combater a desinformação. A gente tem que combater a desinformação, é uma coisa importante. Por quê? Quando a gente critica uma proposta, a gente tem que criticar o que tem errado nela. Porque se a gente fica criticando tudo, ou se a gente faz uma crítica errada, a gente perde moral. E eles não levam a sério nossa crítica. Então, por favor, não digam que essa reforma é para colocar cargo político no governo. Não digam isso, porque não é verdade. O que é o cargo político? É o cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele que não faz concurso para entrar. É o apadrinhado de político. Ninguém gosta. Quem é concursado, ninguém gosta de cargo em comissão. Eu sei. Pessoal, a situação do cargo em comissão vai continuar igual. Por quê? Quando eles dividem o cargo efetivo em cargo típico de Estado e vínculo, eles não dizem que o vínculo não vai precisar de concurso público. Para entrar no serviço público por vínculo ou por cargo, vai continuar sendo necessário o concurso público. A diferença é que o ocupante com vínculo vai poder ser mandado embora. Não vai ter estabilidade. Mas o vínculo não é cargo político. Essa reforma ela não quer colocar cargos políticos no governo. Não é para isso essa reforma. Se fosse, ela ia liberar geral. Ela ia dizer que não precisava mais de cargo efetivo, o cargo em comissão podia fazer tudo. Não. Cargo em comissão, cargo político, continua sendo apenas para funções de confiança. As funções profissionais que hoje são por cargo efetivo vão continuar sendo por concurso público. Não vai acabar o concurso. Vai continuar tendo concurso. A diferença é que alguns cargos terão estabilidade e outros não. Quer dizer, tu vai fazer um concurso, tu vai conquistar um cargo, um vínculo, como eles chamam agora, mas tu não vai ter a estabilidade. E essa divisão é uma coisa complicada para o servidor. Complicada, porque quando a gente faz concurso público, a gente pode estar abrindo mão de outras coisas. A gente pode abrir mão de abrir um negócio próprio, pode abrir mão de trabalhar na iniciativa privada, e abre mão disso buscando essa estabilidade. Muitas pessoas que fazem concurso público não fazem pelo valor que vão receber, fazem pela estabilidade. E no momento que a gente vai ter cargos, esses chamados vínculos, que não terão estabilidade, isso é prejudicial. É prejudicial porque a pessoa vai pensar 2 vezes antes de buscar um cargo público, se for um vínculo. Porque se for um cargo típico de Estado, a pessoa, em tese, vai ficar mais tranquila. Então, pessoal, essa reforma, ela não tem o objetivo de colocar apadrinhado político dentro dos cargos. Não, ela não vai servir para isso. Não vai funcionar. Mas, por outro lado, ela vai permitir que sejam dispensadas pessoas que tenham esse vínculo, que não terão a estabilidade. Muito bem. Vamos adiante, então. Terceira alteração. Essa me preocupa bastante. Etapa dos concursos públicos. Pessoal, essa alteração aqui não pode passar. Essa alteração não pode passar. Se tiver alguma coisa para mudar, que pelo menos isso aqui não mude. Mudem outras coisas e consigam evitar isso. Aqui é o que mais me preocupa para o concurseiro. Eles mudaram a etapa do concurso público. Para concurso CLT, para emprego público, que já não tinha estabilidade, fica da mesma forma. O que muda é para o cargo com vínculo e para o cargo típico de Estado.
eles criaram 3 etapas no concurso público para cada um deles. Eu vou mostrar agora no esquema para vocês essas 3 etapas. Primeiro, para os cargos com vínculo, que é aqueles que não são considerados natureza típica do Estado, e depois para os cargos típicos do Estado. Como eu falei, carreiras policiais, cargos fiscais, certamente estarão aqui. Muito bem. Se eu fizer concurso para um que tem vínculo, é um vínculo por prazo determinado, eu vou fazer um concurso de provas ou provas e títulos, a mesma forma que é hoje. O concurso público não muda nada. O que muda? Agora eles criaram um período de experiência. Sabe quando tu pega um emprego e tu vai ficar 30 dias em experiência? É isso. Só que aí é 1 ano. Então tu vai fazer um concurso, tu não vai mais ter 3 anos de probatório. Tu vai ter 1 ano de experiência. Nesse ano de experiência, tu começa a trabalhar. E aí tu assumiu o cargo e tudo mais. Só que nesse ano de experiência, tu não tem nenhuma certeza que tu vai continuar depois. Eles vão fazer, dentro dessa experiência, uma classificação final. E os mais bem avaliados vão adquirir efetividade. Como é que é hoje? Tu passou no concurso, tu assume o cargo, tu já é efetivo. Tu não faz experiência. Tu faz um probatório de 3 anos. Para o cargo que não for típico de Estado, eles vão fazer 1 ano de experiência. Tu trabalha 1 ano, tu mostra que é um bom servidor, pronto, tu consegue continuar no cargo depois. Agora, se não for bem avaliado nesse primeiro ano, pode ser mandado embora. Em 1 ano, não mais em 3. Porque no probatório, geralmente, a pessoa só era reprovada após os 3 anos. Então, isso fica mais incerto para quem está entrando num cargo, principalmente se não for um cargo típico de Estado. Muito bem, e se eu passar num concurso para um cargo típico de Estado? Passei no concurso para a área policial. Bom, o concurso é igual, provas e títulos, e tu vai ter 2 anos de experiência. Vai ficar 2 anos trabalhando e demonstrando, então, que tu é um bom servidor, uma boa servidora. Passou no período de experiência, tu vai ter mais 1 ano para adquirir a estabilidade. Então, na verdade, a estabilidade continua sendo de 3 anos para o cargo típico de Estado. Então, se tu vai fazer um concurso para um cargo típico de Estado, essa reforma não muda muita coisa. Muda que, ao invés dos 3 anos probatório, depois de 2 de experiência já poderia ser reprovado. Mas, se trabalhar direitinho, trabalha mais 1 ano e adquire a estabilidade após os 3 anos. Bom, problema. Como que eu vou saber quando que eu perco o vínculo? Onde é que estão essas regras? Elas não existem. Elas não estão na reforma. Sabe o que a reforma diz? Uma lei depois vai ser feita para definir isso. E isso é muito inseguro, isso é muito incerto. Porque agora eles mexem na Constituição, dizendo que não cabe mais à Constituição dizer quando tu vai perder o cargo. A lei vai dizer isso. Então vai deixar numa situação mais insegura quem fizer concurso para vínculo. Agora, se tu fizer concurso para cargo típico de Estado, não tem grandes alterações, não tem grandes riscos a ser dispensado depois. Bom, um detalhe importante, consta expressamente na reforma que é proibido desligamento de servidores por motivação político-partidária. Se alguém for perseguido politicamente por ser contra o partido A ou o partido B, a pessoa não pode ser mandada embora. Se for, ela vai entrar na justiça e vai ser reintegrado. Não pode fazer o desligamento por mera convicção político-partidária. Então, essa reforma, ela enfraquece a proteção dos servidores, mas ela não vai poder ser usada para perseguição política. Mas, como eu falei para vocês, ela enfraquece a situação funcional, até porque aqui tu não vai ter estabilidade. Só vai ter estabilidade o concursado para cargo típico de Estado. E mais uma vez, quais são esses cargos típicos de Estado? A reforma não diz. Vai ter uma lei federal dizendo quais são esses critérios e depois cada ente vai seguir esses critérios e definir os seus cargos. Então é muito complicado, é muito arriscado para os servidores da forma como está essa reforma.
Bom, só que a gente não pode também fazer terra arrasada. Isso é muito importante. Tu está estudando para concurso público, não para de estudar por causa disso. Ah, mas agora vai acabar com... Não para de estudar por causa disso. Primeiro, porque a reforma pode não ser aprovada assim. Segundo, porque o teu cargo pode vir a ser um típico de Estado. Então, o que eu recomendo? Segue estudando, aliás, estuda com ainda mais vontade, para passar logo no concurso. Porque aí quando tu passar no concurso, se tu entrar no cargo antes dessa reforma ser aprovada, tu não é atingido por ela. Essa reforma só atinge os próximos servidores. Não atinge quem já é concursado, nem quem entrar antes da reforma. Então, se tu tem um concurso que o edital já saiu, que já tem data da prova, ou tu já sabe mais ou menos quando vai ser a prova, estuda, estuda, estuda para conquistar essa vaga e entrar antes da reforma. Algumas proibições que a reforma traz. E agora, nessas proibições, aí até a gente vai ver coisas que são corretas da reforma. Primeira proibição, férias por mais de 30 dias. Regalia que está sendo retirada. Ainda existem alguns cargos que têm férias por mais de 30 dias. Não pode. A maioria é 30 dias, né? Mais de 30 alguns tinham, não pode mais. Todo cargo público vai ter no máximo 30 dias de férias. É proibido adicional de tempo de serviço. Muitos estatutos têm. A cada tanto tempo tu vai ganhando um adicional. Tem municípios que é 1% a cada 1 ano. Tem outros que é 5% a cada 3 anos. Enfim, esses adicionais de tempo de serviço todos não podem mais existir. Eles querem dizer o seguinte, o servidor ele não pode ser premiado só por estar a tempo trabalhando. Ele tem que ser premiado por ser um bom servidor. É a implantação de meritocracia. E aí vão ter critérios, metas de avaliação que o servidor vai ter que alcançar para que ele possa ser promovido e ganhe mais. Vai acabar aquele negócio de promoção por tempo, de adicionais por tempo. Segundo, proibição de aumentos retroativos. Quando o aumento é dado, é de agora para frente. Eu não posso dar um aumento para o passado. Isso hoje ainda acontece, ainda é possível, não vai mais ser possível. Então, se hoje é definido o aumento, eu não posso dizer, esse aumento é dado desde janeiro deste ano em diante. Não, ele não pode ser retroativo, tem que ser daqui para frente. E é proibida a licença-prêmio. Eu falei para vocês que em 97 a licença-prêmio foi extinta para os servidores federais, mas continua existindo para os demais. E aí a licença-prêmio, ela passa a ser proibida para todos. E aí todos os estatutos que tenham licença-prêmio não terão mais validade. Bom, quando o servidor estiver afastado do trabalho ou em licença, durante o afastamento ele não pode receber as seguintes vantagens. Se ele tem cargo em comissão, se ele está numa função de chefia, liderança, assessoramento, função de confiança, ele não vai receber. Nem gratificação de exercício, nem bônus, nem honorários, nem parcelas exençatórias, nem nenhuma parcela que não seja permanente. Quando o servidor não estiver trabalhando, ele só vai receber o valor do vencimento do cargo dele e as vantagens permanentes. Essas vantagens temporárias não podem ser pagas. Porque hoje em dia, em alguns lugares, tem servidor que sai de licença-prêmio, fica 3 meses sem trabalhar e fica recebendo função de chefia. E isso é uma regalia que realmente tem que acabar. Então, nesse ponto aqui também está correta a reforma. É vedada a redução de jornada e remuneração para os cargos típicos. Opa, cuidado, hein? Cuidado. Hoje, a vedação é para todos os cargos. Hoje, eu não posso reduzir a remuneração do servidor, nem que eu reduza a sua jornada. Como é que vai ser agora? Com os cargos típicos continua proibido. Agora, aqueles cargos com vínculo por prazo determinado, aqueles vão poder ter redução da jornada. É isso que vai acontecer. Que mais? Nós temos novas regras para os regimes jurídicos, para os estatutos dos servidores. E aqui nós temos o seguinte, a União, Estados, Distrito Federal e municípios vão fazer no seu estatuto e vão definir nos seus estatutos as regras para o vínculo de experiência, para o vínculo para o prazo determinado e por vínculo para o prazo indeterminado. Esse vínculo para o prazo determinado é uma situação de contratação temporária. Vai definir as regras para o cargo típico de Estado e para os cargos de liderança e assessoramento, esses cargos de confiança. Então, cada estatuto dos servidores de cada município, de cada Estado e da União,
vão definir as regras de como vai funcionar esse vínculo, como vai ser essa avaliação toda. Bom, os critérios para definir quais são os cargos típicos e quais serão por vínculo são estabelecidos em lei complementar federal. Uma lei complementar federal que vai dizer quais vão ser os critérios de enquadramento. E é isso que me preocupa. Essa reforma não diz quais são. A reforma já tinha que dizer. Porque na hora agora que os deputados e senadores vão discutir, votar, eles já iam discutir quais cargos que entram como típico e quais que não entram. Isso deveria estar na reforma. Deixar isso para discutir depois por uma lei complementar federal gera uma grande insegurança. Porque nós não vamos saber ainda, mesmo se for aprovada a reforma, nós não vamos saber ainda quais são esses cargos típicos. Isso não consta no texto da reforma e isso é um problema. Nós temos também o RPPS. Como é que fica o RPPS? Porque hoje o concursado ele tem um regime próprio de previdência, que são regras ainda diferentes dos trabalhadores em geral, muito embora muita coisa já seja parecido. Como é que continua? Isso fica igual. O RPPS não muda. Então, os concursados, seja para o vínculo, seja para o cargo típico, continuam com a previdência dos servidores públicos do artigo 40 da Constituição. Algumas regras transitórias. Aí é o seguinte, quem entrar até a entrada em vigor do regime jurídico tem direito à estabilidade após 3 anos e não aplicação de algumas regras aqui dessa reforma. O que é importante saber aqui? É o seguinte, professor, primeira situação, eu já fui nomeado, estou em estágio probatório, a reforma me atinge? Não, não atinge. Professor, eu passei no concurso e não fui chamado ainda, a reforma me atinge? Depende. Depende quando tu for chamado. Por quê? Nós teremos a reforma, que é isso que nós estamos vendo, que vai ser discutido e votado. Se a reforma for aprovada, cada município, cada estado e a União vão ter que alterar o seu regime jurídico, o seu Estatuto dos Servidores. E no momento que o Estatuto dos Servidores for alterado e implantado, aí sim, quem entrou antes tem estabilidade após 3 anos. Quem entrar depois dos novos estatutos, aí vai cair nesse sistema novo que tem experiência e estabilidade somente para os cargos típicos. Muito bem, pessoal. Então essa é a nossa análise para o concurseiro, para o servidor público desta reforma. E agora, professor, o que a gente faz? O que eu sugiro que vocês façam? Usem redes sociais, usem e-mail dos deputados para pressionar. Encaminha e-mail para o deputado que tu votou. Aquele deputado que tu nem lembra mais que tu votou na última eleição. Encaminha um e-mail para ele. Explica para ele por que essa parte da reforma não pode ser aprovada. Explica para ele que não é bom dividir entre vínculo e cargo típico. Que todos deveriam continuar da mesma forma. Que não deveria ter essa divisão dentro dos servidores. Explica isso. Porque eu digo para vocês, é muito mais fácil mudar algumas coisas nessa reforma do que fazer com que ela seja rejeitada como um todo. E se durante essa discussão agora na Câmara e no Senado, a gente conseguir ser ouvido pelos deputados e senadores que vão debater esses projetos, e se alguns deputados abraçarem a causa e participarem dessas comissões e levantarem discussões e alterações, pode ser que a reforma administrativa seja aprovada sem causar toda essa alteração para os servidores. Então, não basta só ser a favor ou contra a reforma administrativa. Isso não é suficiente. Nós temos que mostrar para os deputados por que essa divisão aqui não é boa para o concurseiro. E se quiser, pode mandar meu vídeo para o deputado. Não acredito que eles vão assistir, mas pelo menos pode mandar também, certo? Então é isso, pessoal. Espero que essa reforma não seja aprovada da forma como está, principalmente a questão da diferenciação entre vínculo e cargo típico de Estado. Mas, se ela for aprovada da forma como está, isso não significa que não vai ter concurso público. Vai continuar sendo necessário fazer concurso para ingressar nos cargos. Só vai conseguir ingressar em cargo público
efetivo ou com vínculo para o concurso. E a questão de indicação política vai continuar sendo só para os CCs. E se tiver aqui ingerência política, isso vai ser objeto de ação judicial, porque não pode. Não pode, e quem for perseguido politicamente vai ter direito à reintegração no cargo se for dispensado dessa forma. É isso, pessoal. Então é isso. Um grande abraço e vamos torcer para que as coisas melhorem nessa reforma e que a vida do concurseiro siga sendo boa.